Minha amiga e meu amigo, o Brasil inteiro acompanhou via veículos de comunicação o ato o ato do 1º de maio, realizado por sindicatos de São Paulo em homenagem ao Dia do Trabalhador. Evento esse que contou com a presença de várias lideranças de esquerda, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que se viu ali e que ganhou as redes sociais e os veículos tradicionais de comunicação foi um fiasco. Fiasco porque o evento teve pouca participação do público, um número insignificante, o que levou Lula a ficar extremamente irritado no palco, inclusive ameaçando o seu funcionário responsável pelas comunicações, alegando que ele seria o responsável pelo esvaziamento do ato, por não ter feito uma organização a contento de forma a levar o maior número de pessoas. Fato é que as pessoas não vão porque estão cansadas do Lula e ele não agrada mais ninguém. Mentiras, mentiras e mais mentiras, sem contar aquela voz irritante, chata e insuportável. O evento foi um verdadeiro fracasso, admitido pelo próprio Lula. Mas o que me traz hoje aqui a fazer um comentário que é o centro dessa mensagem é o fato do crime eleitoral cometido por Lula quando desse ato. Todos vimos que o Lula, em pleno palanque, levantou a mão de Boulos, o apresentou como candidato a prefeito de São Paulo e pediu voto para ele. Isso é crime. Crime eleitoral extremamente grave, em especial se tratando de um presidente da República. Nesse período de pré-campanha, não se pode falar em candidatura, o que tem que usar o termo é pré-candidatura. E não pode, sob hipótese ou circunstância nenhuma, pedir voto. E Lula fez tudo isso. Pediu voto escancaradamente, desrespeitando a legislação eleitoral. Isso para todo mundo ver. E transmitido pelo canal, pela TV estatal do governo, a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação. A situação foi tão grave que o próprio Lula, o governo Lula, decidiu determinar que as imagens às quais ele pedia voto deveriam ser excluídas da TV. Olha, Lula comete um crime, nitidamente, crime eleitoral de nível e grau gravíssimo. Logo em seguida, pede para apagar as imagens. Isso é Lula agravando o seu crime, praticando a obstrução obstrução da investigação, obstrução do trabalho da justiça. Isso é crime e agravante. Senhoras e senhores, não é uma coisa simples. O presidente Bolsonaro foi tornado inelegível pelo simples fato de se reunir com embaixadores, o que não daria a ele uma inegibilidade, mas foi dado pelo TSE, comandado pelo Alexandre de Moraes. Uma pena extremamente absurda. Agora, pedir voto como Lula pediu para Boulos, para prefeito de São Paulo, é infinitamente mais grave. E mesmo porque Lula é o presidente da República. E qualquer gesto, fala, qualquer coisa que ele manifeste de forma ilegal pode mexer com os resultados do processo eleitoral. Afinal de contas, ele é o presidente da República. Esse evento do 1º de maio, do qual Lula fez parte, cometeu esse crime, é um evento realizado por sindicalistas, por sindicatos. Assim sendo, não poderia ter cor partidária. Apresentar esse ou aquele político não é permitido. E ainda há o fato de que
A Petrobras, empresa estatal pertencente ao governo, patrocinou esse evento, associado ao fato também de que o governo, através da Lei Rouanet, permitiu que os sindicatos captassem R$ 250 mil para realizar esse evento. Então, é um evento que tem, de uma certa forma, a participação do governo federal. Assim sendo, não poderia, de maneira alguma, Lula ter feito o que fez. Isso é crime, repito, gravíssimo, cabendo a cassação do registro de futura candidatura do Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo, e a transformação de Lula em inelegível, ou seja, olha, Lula com isso deveria se tornar inelegível e ainda pagar uma multa com valor a ser estipulado. Essa é a regra, é assim que funciona. Minha amiga e meu amigo, nos atos de 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes mandou prender um monte de pessoas, afastar várias autoridades e afastar do cargo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Depois de tanto tempo afastado do comando daquele distrito, chegou-se à conclusão que Ibanez Rocha não tinha nada a ver, não deu causa àquela situação, fez o que pôde para evitar, então não tem culpas como inicialmente o sistema entendia que teria. O Lula deveria ser imediatamente afastado das suas funções de presidente para que o processo pudesse correr sem interferência. Todos sabemos que na condição de presidente ele pode intervir como interviu, determinando, apagando as provas, as imagens, na qual ele pede voto de forma escancarada para Guilherme Boulos, desprezando a legislação eleitoral. Repito, o que o Lula fez é infinitamente mais grave do que Bolsonaro se reunir com embaixadores dentro do palácio. Então, senhoras e senhores, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado. Lula cometeu um crime, tem imagens, tem testemunha, ele próprio, de livre e espontânea vontade, como pode ser visto, cometeu esse ato criminoso. Então, eu acredito que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, comandado pelo Alexandre de Moraes, tem sim que usar os rigores da lei, apenas os rigores da lei, e dar punição severa e exemplar a Lula e ao Guilherme Boulos. Porque senão daqui a pouco todo mundo vai se sentir no direito de fazer a mesma coisa, sem contar que, se nada for feito, o TSE, que é o nosso órgão de correção eleitoral, vai ter a sua imagem ainda mais desgastada, sobre a possível acusação de usar 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, com Bolsonaro, que nada fez ou pouco fez, mão de ferro. Lula, que comprovadamente cometeu um crime de grava-monta no quesito eleitoral, recebe cafuné. E é isso, cafuné do TSE. E é isso que a população não espera. Lula precisa sim, urgentemente, acredito eu, como um cidadão humilde que sou, ser afastado, investigado, com direito, com todos os direitos de se defender, de acordo com o resultado, e é o que parece ser, as imagens dizem, ser transformado em inelegível, pagar uma multa. Quanto ao seu Boulos, ter o seu registro de candidatura negado, porque esses homens fizeram um escárnio
um achincalhe com as leis do Brasil, acreditando que os seus amigos aparelhados dentro das instituições poderia brindá-lo, mas não vai. As imagens estão aí, são flagrantes, não tem como contestar. Como diz aqui no mundo, é batom na cueca, não tem defesa. Com a palavra, diante desse crime brutal e desrespeito ao ordenamento jurídico e eleitoral, com a palavra, o TSE e o ministro Alexandre de Moraes. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.